É um prazer ter vocês novamente aqui hoje no Quinta Potência. Hoje é 8/4 e nós temos o prazer de receber o Dr. José Calixto, presidente da SBU do Maranhão, e está aqui hoje para nos brindar com uma apresentação sobre câncer de pênis. O Maranhão é uma região do Brasil onde câncer de pênis ainda pode ser considerado algo endêmico, como em alguns outros raros países, cada vez menos, né, Calixto? Mas os especialistas de lá são considerados os melhores especialistas em câncer de pênis ainda aqui no Brasil. Então, chamei o André Cavalcante para moderar a apresentação do Calixto. O André, está ouvindo? Está com som e câmera desligados. Daqui a pouco eu ligo Agora câmera, mas estou aqui com som. Mas está sem imagem. Ele está chegando em casa aí. Calixto é um velho amigo aí. E de outras atividades. Já tivemos. Liga a câmera, André. Extremamente. Vou ligar. Acho que esse assunto agora apareceu. Extremamente pertinente para ser debatido. É um assunto extremamente pertinente para ser debatido e tentar, na verdade, melhorar a jornada desse paciente com câncer de próstata, né? De pênis, desculpa, e não focar apenas no tratamento oncológico, mas cada vez pensar mais na história de vida desse paciente. E qual a importância geral, qual é o maior trauma dos pacientes com câncer de pênis, André? Então, essa questão, toda a abordagem sexual desse paciente, né? Tudo muito impactado, é impactado pela amputação, é impactado pela derivação urinária. Então, esses pacientes têm muitas vezes a vida muitas vezes não, quase que sempre a vida completamente mudada, né? Então, a gente tem que ter uma visão com muito carinho desses pacientes, né? E não, na verdade, às vezes eu vejo muitos colegas meio que culpando o paciente pela questão do câncer de pênis, pela questão da higiene, todos esses estigmas relacionados ao câncer de pênis que estão associados. Então, na verdade, às vezes o paciente recebe meio que uma culpa daquele problema de não ter se tratado, não ter se cuidado, ter deixado a doença evoluir. A gente tem que realmente, na minha opinião, tratar esse paciente com bastante cuidado, bastante carinho, tentando avaliar desde o momento de tratamento, para você sempre que possível fazer cirurgias cada vez menos mutiladoras, até a tentativa de reabilitação no segmento desse doente. Ok. Então, você quer apresentar o Calixto ou a gente vai direto? Vai direto. O Calixto trabalha já há muito tempo nessa área e, enfim, vai ter muito que ensinar para a gente hoje. Calixto, a palavra é sua. Boa noite. Gente, primeiro, boa noite. Agradecer inicialmente ao Henrique, que me convidou para fazer parte aí da Quinta Potência, né? Eu acho um grupo espetacular, maravilhoso. Rever amigos, rever colegas, rever amigo André Cavalcante, que é a pessoa que a gente já considera até maranhense, né? Já fizemos algumas incursões aqui pelo Hospital Universitário nesses últimos, talvez, 10 a 15 anos, de lá para cá. Amigo de luta pela SBU, da reconstrutora, da disfunção nutricional, de visitas aí fora do Brasil, em viagens para aprendizado, para compartilhar conhecimento. E a primeira coisa é agradecer estar aqui no meio de vocês para a gente conversar sobre câncer de pênis, né, que é o primo pobre da urologia do Nordeste, do Maranhão, do interior do Maranhão. Eu sempre começo a dizer que eu vou fazer 36 anos de formado, com mais 6, vamos botar 42, e a primeira, como no Nordeste, o estudante de medicina operava muito cedo, porque não tinha residência médica até então no Nordeste, a maioria, eram poucas, né? Recife, Fortaleza, mas o Maranhão, até então, no início da década de 90, de 80, final da década de 70, começava com as primeiras residências de cirurgia aqui, e o aluno, então, nesse período, aprendia a operar muito cedo. Nós íamos para o centro cirúrgico no terceiro, quarto ano operar.
literalmente operar ligadura de trompa, perineoplastia, hérnia inguinal. E a primeira cirurgia que o estudante aprendia, a primeira operação que o estudante aprendia a fazer era amputar o pênis, que era mais fácil. Era garrotear, cortar e dar uns pontos ali, fixar a uretra de qualquer jeito, né? Então, desde essa época que a coisa vem incomodando muito. Eu dizia, quando eu saí para fazer a minha residência daqui do Maranhão, que uma das especialidades que eu não queria fazer era urologia, obstetrícia e pediatria. Porque urologia era aquela cirurgia horrível de próstata, que era toda a sonda obstruir, era um horror para ficar no plantão da noite. Cortar o pênis de alguém, isso é absurdo, você não dá chance daquela verruguinha cicatrizar. Não é? E, não, isso não é especialidade. Depois que a gente começa a evoluir, eu acho que a urologia evoluiu muito nos últimos 40 anos, né? Eu acho que nós fazemos parte dessa história viva da urologia. A urologia nascida no Rio de Janeiro, que se espalhou pelo Brasil, né? O berço, vamos dizer assim, da urologia no Rio de Janeiro conseguiu conquistar o país inteiro. E com isso a urologia cresceu demais, mas o câncer de pênis acabou ficando estagnado no seu canto de 40 anos atrás, há 40 anos. Na época do governo Lula, no primeiro governo Lula, foi chamada a SBU, o Zé Carlos Almeida, então, o presidente era Walter Koff, o Zé Carlos fez o primeiro Fórum de Saúde do Homem em Brasília, e, se eu não estou enganado, começo do governo Lula, final do governo Sarney, governo Fernando Henrique. E foi feito um fórum que a gente, a convite de Zé Carlos Almeida, meu amigo, staff lá do hospital que a gente trabalhou, nós trabalhamos, eu fui falar sobre câncer de pênis achando que era para ser uma conversa só dentro de uma sala com Koff, com Eric, na época com o Miguel, com essa turma, né, Samir Arapi. E lá foi discutido, eu apresentei o que a gente faz aqui no Maranhão no dia a dia. Até então eu estava no Hospital do Câncer, que é um hospital filantrópico daqui, e nós apresentamos alguns casos daqui, como a gente conduziu os casos de pênis aqui. De lá para cá, e já tinha um certo movimento, o câncer de pênis começou a ganhar um espaço na época do Eric, passou depois para a NARD, foi feito um estudo epidemiológico, e eu acho que nós evoluímos muito na abordagem do câncer de pênis. Hoje a gente não fala só em cortar o pênis de alguém e mandar ele embora. Não é só isso. E no Nordeste, nós começamos como se diz aí na gíria da internet, a cutucar, né? Cutucar os secretários de saúde, que foram chegando a ser secretários da nossa geração, né? De praticamente 60, a turma de 45, 40 anos foram assumindo as secretarias, as devidas diretorias de saúde aí dos estados, e eu acho que nós, SBU, né? Eu, Henrique, André, Camilo, Milanês, nós, SBU, nós conseguimos deixar hoje a discussão do câncer de pênis, pautar no Congresso Brasileiro, fazer um consenso brasileiro e já ter até matéria em jornal nacional, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, eu acho que está no compartilhamento, né, Henrique? Aqui, deixa eu colocar aqui para ficar mais... Está compartilhada? Está compartilhada, sim. Pronto. Vou sumir agora aqui, deixar ela aqui. Bom, de lá para cá, desse período, eu vou passar rapidinho aqui para essa parte epidemiológica e falar uns nomes que eu tenho até saudade. Nós vivemos o estudo epidemiológico, o primeiro simpósio, o primeiro consenso brasileiro de câncer de pênis, veio Novembro Azul pautando câncer de pênis, o Zico entrou nessa história. A primeira pessoa a levantar os cânceres de pênis no país foi o doutor Benedito, lá da Bahia, com o primeiro levantamento que ele fez, publicado nessa revista de saúde pública. Para mim, é o primeiro trabalho que fala no Brasil sobre câncer de pênis, o absurdo que é no Nordeste. Tem um posterzinho de congresso que nós levamos para o Brasileiro de 2001, depois a nosso saudoso amigo Aloysio Gonçalves da Fonseca, lá de Belém do Pará, que faleceu recente por Covid, era o meu batedor de bola, para quem eu ligava, ele me ligava, para que nós tentamos fazer algumas coisas juntos com a Federal do Pará, eu com a Federal do Maranhão, levamos, por fim,
algumas conversas, algumas discussões a respeito que a gente podia fazer de saúde pública. Ele esteve presente no consenso urotelial e de câncer de pênis também. Eu deixo aqui a minha homenagem para ele, a saudade dele também. Aí veio o Ornelas, é histórico no país, câncer de pênis no INCA, não tem nem o que discutir, talvez seja a pessoa que mais tenha publicado, eu acho que é, sobre câncer de pênis via Instituto Nacional do Câncer, pessoa também literalmente histórica. O Felipe Dubó, também lá de Recife, falando de câncer de pênis, começando a falar. O Stênio fez um levantamento, um estudo, publicou esse artigo que nós mandamos alguns casos lá para a Secamargo sobre a suspeita de o vírus que dá o câncer de pênis no cavalo ser o mesmo das lhamas do Chile, e talvez tivesse uma relação por ser HPV induzido, esse mesmo tipo histológico, e talvez o sexo com animais pudessem ter aí startar um câncer de pênis via HPV, que seria semelhante ao contágio desses animais. E, por incrível que pareça, quando nós levantamos esses casos aqui pelo Nordeste, tinha os mais variados tipos de tipos de relação sexual de zoofilia possível, desde arraias apodrecidas, salgadas e geladas, a cabra, a cavalo, enfim. Esse trabalho não mostrou uma relação muito intensa, não teve uma significância entre os grupos, mas fica aí a ideia de lembrar que no Nordeste isso é muito comum. O Maranhão participou no primeiro estudo epidemiológico com esses 25 casos, foi um banco de dados muito subabastecido, sem nenhuma crítica ao método de coleta, mas serviu como sendo história também para o país, né? Foi publicado na época junto com o NAD, com o Glina, com o Favorito, e isso rendeu muita coisa, muita política pública para a nossa região, para o Nordeste, principalmente para o Maranhão. Nós conseguimos entrar pelo Maranhão adentro, fazer ações, O Maranhão inteiro foi visitado, né, por essa ação que, nesse período do estudo epidemiológico prévio, nós fizemos um final de semana aí 100 postectomias, e dessas 100 postectomias coletadas, como eu digo, na rede, jogava a tarrafa e vinha, só fazia anotar que era postectomia, porque tinha muita gente inscrita, nós achamos, por acaso, 16 cânceres de pênis, e que o homem nem sabia, o paciente nem sabia que tinha uma lesão maligna. Eu chamo que foi uma festa do câncer de pênis. Isso rendeu muita coisa pública, renderam algumas ações que o Maranhão se beneficiou muito com isso, né? O resumo desse estudo epidemiológico foi isso, que todos nós já conhecemos, né, que 12% dos cânceres diagnósticos no Brasil são de pênis. O levantamento da antiga AIH, né, autorização de internação hospitalar, ela mostrou que são 1.000 amputações por ano no Brasil, estudo do DataSUS. 16% desses cânceres diagnosticados estavam e estão ainda no Maranhão, é um caso novo a cada 13 dias, isso bate com a estatística que nós levantamos aqui, doutor Benedito também, lá na Bahia. E aqui é o dado principal que a gente vê como a nossa saúde pública está atrasada. 50% desses homens levam até 1 ano para procurar o atendimento médico, e no finzinho a gente tem um motivo, talvez tenha sido mais ou menos esclarecido com o trabalho que foi feito. Isso gerou uma publicação do grupo que nós criamos aqui na Universidade do Maranhão, ser o primeiro no mundo, né, em incidência por habitante em câncer de pênis. Isso também rendeu, que eu digo, muita fofoca, né, porque foi um trabalho publicado numa revista indexada, bem lida, bem discutida, mas não tinha dúvidas sobre isso, né, que isso, Maranhão, a gente abre um ambulatório nos 6 hospitais públicos que tem em São Luís do Maranhão, em São Luís, eu não digo nem no interior, e por semana nós temos de 1 a 2 casos em cada hospital desse, e no de referência, que são os 2 grandes hospitais, que é o Instituto de Oncologia, o Hospital do Câncer e o Hospital Universitário, uma média de 3 a 4 por semana, e é impossível você entrar em um desses hospitais e não ter 2 ou 3 casos de câncer de pênis amputado. Um tempo depois, agora em 2020, nós publicamos o perfil desse paciente, é igual ao do Brasil inteiro, é um homem de cor negra, de baixa renda, morador da zona rural, e que tem um nível cultural muito baixo.
a escolaridade lá embaixo. Ele não entende o que é verruga no pênis, o que é ferida no pênis, o que é picada de abelha ou de muriçoca. E ele usa, lá no interior do estado, os mais diversos remédios possíveis, desde leite de castanha de caju até fumo, que eles chamam fumo de cumieira, casa de marimbondo, batida com óleo que fazem lá no interior. Por acaso essa doença não cicatriza, aí que ele vai procurar a sede do município no qual ele mora, para consultar com o enfermeiro ou com o médico da estratégia de saúde da família, né? Nós fizemos algumas incursões nesses últimos 3 anos ali pelos Lençóis Maranhenses, não foi por acaso, não foi só para banhar na lagoa, tomar cerveja e assar churrasco, não. Mas foi para levar também os alunos da Liga Acadêmica de Urologia para colher alguns swabs de captura para DNA de HPV, para fazer um trabalho que ainda está em andamento. E o nível de informação na nossa região é literalmente absurdamente baixo. Então, não tem como o Maranhão não ser o primeiro país, o primeiro estado do mundo. Isso gerou um trabalho, um grupo, né, que nós fizemos, que é o GECAP, na universidade. Isso gerou um projeto de extensão na universidade. Isso gerou depois um núcleo de referência em prevenção e tratamento do câncer peniano, e que isso vive ainda sob o projeto de extensão que a gente coordena já com quase 15 anos na Universidade Federal do Maranhão. Mas essa ideia que a gente quer discutir, para a gente conversar com a gente aqui, é a abordagem que nós pregamos hoje aqui. Cortar um pênis é muito simples. Cortou, até logo, um abraço. Amputar o pênis é muito fácil. Mas a visão que a gente quer dar nesse momento, dentro da universidade, e nós aqui, para que nós discutamos e vamos discutir isso aí, é o quê? É a visão cirúrgica, o que se faz de preservação de arte peniana, como é que a gente pode melhorar a reconstrução do falo na amputação parcial ou uma neofaloplastia. Eu vou deixar no fim uma frase de um paciente que me tocou muito. A intervenção epidemiológica é o que a gente tem feito depois do primeiro estudo epidemiológico do Brasil, né, sobre ir nas comunidades, sobre ir lá e conversar sobre o que é câncer de pênis. Primeiro dizer que a doença existe, como ela se manifesta, que pode ser evitada, talvez o único câncer evitável, né, do mundo, né? Segundo a abordagem patológica, o que mudou nos últimos anos de abordagem patológica, o que é a nova patologia, né, capitaneada pelo Kubilas, que vem lutando há anos e anos, desde o primeiro encontro que nós fizemos em Natal, há uns 15 ou 16 anos, que lá também foi formado um grupo de estudo, mas que infelizmente não foi para frente. O doutor Kubilas deixou herdeiros, e tem um grande herdeiro aqui, que foi nosso aluno da graduação na Federal do Maranhão, hoje é o professor da UFMA também, um rapaz novo, um médico novo, patologista novo, discípulo dele, discípulo do Fernando Soares, antigo USP de Ribeirão, antigo AC Camargo, acho que está no Grupo Dora agora aí no Rio de Janeiro. E como a gente aborda essa nova patologia, o que a imunohistoquímica veio para contribuir para a gente em termos de prognóstico, hoje é imunohistoquímica dependente, é fator patológico dependente, e o que mais recentemente a análise genética pode contribuir também para a gente, para que a gente aborde esse paciente de maneira melhor. Porque a nossa grande dúvida qual é? O tumor pequeno de glande peniana, ele metastatiza para a região inguinal. Por que aquele grande tumor que destrói 1/3 do pênis, e já é um tumor, um T2, T3, ele é N0, ele não progride? Quem a gente vai fazer linfadenectomia precoce? Quem a gente vai fazer linfadenectomia profilática? Quem nós achamos que vai recidivar loco regional? Então, esse comportamento do tumor é que nós queremos ter resposta, até para chamar o homem, para ficar mais junto dele na comunidade e trazê-lo para o acompanhamento, ou ficar mais tranquilo em relação ao follow-up dele, o segmento dele, segmento com critério de cura ou segmento livre de doença. E, por último, eu acho que hoje, para mim, está sendo um marco histórico. Eu, de novo, agradeço o convite que o Henrique fez, porque nós não discutimos sexualidade, né? Câncer de pênis não se chegou a esse nível ainda de discutir sexualidade. Talvez hoje seja o start da gente sentar, a partir de hoje e daqui para frente, onde eu for conversar aqui sobre câncer de pênis, eu vou citar esse dia, essa noite, para mim como história.
Porque nós estamos preocupados primeiro em deixar o homem vivo, depois deixá-lo trabalhando lá na sua comunidade. Essa é a nossa primeira preocupação. Que ele não morra de sangramento por ruptura da artéria femoral, por uma meta inguinal, ou que ele não morra de uma meta pulmonar. Nós ainda não conseguimos chegar a esse nível na comunidade. Em termos de fatores prognósticos relacionados com a metástase, hoje, muita coisa a gente precisa saber. O subtipo histológico, o grau de diferenciação, invasão vascular, profundidade da lesão, o TNM e a localização anatômica. Essa gradação de tipo histológico, como basaloide, sarcomatóide e pseudoglandular, a gente já sabe quando nós temos esse diagnóstico, ele é preocupante. E quando nós falamos da carcinoma subtipo é usual, não é usual. Nós temos visto aqui, pelo volume de câncer que nós temos, que esses subtipos são muito mais frequentes do que a gente imaginava que fosse. Então, um patologista, como hoje nós defendemos, que seja especialista em próstata, um patologista hoje, aqui pelo menos na nossa região pelo volume, que tem um cuidado maior, que tem uma certa subespecialização em pênis, para a gente está sendo fundamental para a gente dar segmento nesse paciente com uma maior tranquilidade. E nós temos hoje o Gil, que é vamos dizer assim, o pupilo do Dr. Cubillas, né? Para isso, nós pensamos que a meta é que dá óbito. Então, na meta que dá óbito, aquela meta, aquela progressão linfonodal e do alto grau, do sarcomatóide basaloide adenoescamoso, e que o alto grau sarcomatóide é quem leva mais à mortalidade, porque ele progride mais rápido, ele recidiva mais rápido e com uma gravidade maior. Não é difícil a gente fazer amputação de pênis, penectomia parcial total, fazer a linfadenectomia ampliada com 30 dias de internação, com linforreia, manda para o interior, 6 meses depois, parece que nós não fizemos nada. Veio com aquela recidiva gigante e que ele, até para voltar, achando que aquilo é normal do pós-operatório, é um paciente que se torna, daí para frente, FPT. Quem é esse paciente que vai evoluir para isso? Então, o grau histológico, a gente sabe que é o G2 e o G3 são os principais, que vão progredir para a meta, não tem que discutir junto com os subtipos, né? E que a infiltração linfovascular tinha uma tensão muito grande, pelo que nós estamos vendo aqui junto com a patologia. Era um fator preponderante, mas hoje não tem essa valorização tão grande, assim como a coilocitose advida com HPV, que daria uma conotação de menos agressivo, também não tem essa verdade tão verdadeira. Existe uma verdade, quando tem HPV, o câncer de pênis é menos agressivo, a gente tem visto que não está sendo bem assim no nosso espécime analisado aqui. Nós precisamos que o patologista nos diga também a profundidade dessa lesão. Então, hoje, para analisar um espécime de câncer de pênis, uma amputação de pênis, a penectomia parcial, o espécime que vai, hoje a patologia tem que mapear, tem que dar a profundidade dessa lesão, se é 5, se é 10, se é mais de 10. Isso entra como previsão de comprometimento linfonodal futuro. Isso já nos prediz a pensar em fazer a linfadenectomia profilática ou linfadenectomia precoce. Se ele é de prepúcio, se ele tem um início prepulcial, esse slide foi feito, né? Vamos dizer assim, pelo Dr. Cubillas, ele traduz muito bem isso. Quando ele tem um início prepulcial, ele tem uma progressão mais lenta, ele tem um melhor prognóstico, e ele, junto com o grupo, fez mais ou menos esses itens de previsão de metástase inguinal e de evolução, onde ele junta o grau histológico e pontua grau 1, 2 e 3 com pontos, é o nível anatômico da lesão, a invasão perineural e o score prognóstico de baixo, intermediário e alto grau. E a gente tem um contraponto aqui para meta inguinal e para sobrevida. O baixo risco, 0% de chance de meta inguinal, porém a sobrevida lá em cima. O intermediário, 20% de progressão, compensação, a sobrevida, 65% começa a diminuir, e o alto risco, 64% vai progredir para a meta inguinal, e o risco o alto risco, a sobrevida cai para menos de 50%. Então, esses dados da patologia para a gente hoje, eles são fundamentais, não é só como a gente recebia antes, é um carcinoma epidermoide de pênis, é um câncer de pênis, é um carcinoma, um SEC de pênis. Isso para a gente hoje precisa deixar
esse homem naquela gaveta com esse tipo de análise histopatológica. Com isso se constrói esse nomograma, que é o fator de predisposição de progressão de meta, que vai desde aqueles pontos com o tipo de tumor, o crescimento, grau, se tem embolização, se tem comprometimento de corpo cavernoso, de corpo esponjoso, infiltração direta, isso vai pontuando. Depois dessa pontuação, nós classificamos, já tem um fator de predição do que vai acontecer com ele nos próximos anos, né? Entra o papel da imunohistoquímica preponderante aí. Quando entra o papel da imunohistoquímica na pesquisa dos anticorpos, na pesquisa da expressão desses itens da imunohistoquímica, nós temos descartado aqui o P16. Achava-se que o P16 fosse de uma importância absurda, o que ele ia dizer muito para a gente. Esse trabalho também saiu ano passado, é do grupo lá do Hospital Universitário, e a gente tem coletado já dentro do Hospital Universitário quase 600 espécies. Nós tivemos um problema agora administrativo, porque nós temos o banco de tumores, que primeiro era um biobanco, e depois, lá no Universitário, a gente tem um banco da patologia e tem um banco da genética. Então, nós estamos com quase 700 espécies distribuídos nesses 3 bancos, com 3 linhas de pesquisa diferentes: a genética, a patologia imunohistoquímica e o biobanco em si, que é o banco de tumores, guardando essas espécies para qualquer linha de pesquisa que possa vir lá. A principal coordenadora do biobanco agora se foi com a Covid, era minha amiga, a pessoa que eu tinha uma intimidade muito grande, era uma professora titular do Departamento de Patologia, foi comigo para a UERJ quando eu fui defender meu doutorado, ficou comigo na defesa há 12 anos atrás, e ela agora se foi, uma perda absurda, que eu também rendo homenagem aqui para ela. Nós temos esses espécimes separados, que agora, a partir da semana, talvez a gente consiga unificar, e esses Ns dessas avaliações e expressões de microRNA, de RNA, de imunohistoquímica, essas análises histopatológicas, talvez ganhem um boom maior, com um volume maior de análise, unificando 2 grupos. O da genética talvez ainda está um pouquinho difícil de unir, embora a urologia tenha penetração nos 2, mas aí eu vou dizer para nós aqui dentro da nossa sala, em termos de pesquisa, a gente ainda vive uma certa ciumeirazinha entre pesquisadores, mas é a vida que a gente tem que levar, né? Então, o P16 tem mostrado para a gente que ele mostra a presença do HPV, ele está associado a maior presença do HPV. Se ele está associado à maior presença do HPV, ele está associado provavelmente a um menor risco, um baixo risco, um risco menor de progressão. Então, ele não mostrou muito isso nesses 50 pacientes que foram analisados inicialmente com a expressão do P16, porém, nem a expressão do P16 teve associada a uma maior sobrevida. Então, para a gente, os espécimes local, gerou até uma boa discussão outro dia com o pessoal de Recife, né? Essa expressão do P16 para a gente não foi muito significativa em termos de sobrevida e agressão de doença. Os microRNAs, 50 pacientes versus meta-inguinal também, que foi avaliado no grupo lá do Hospital Universitário, que a gente fornecendo espécime também para ser coleta, a expressão desses microRNAs também tivesse relacionada a um prognóstico ruim do câncer peniano, né? Isso estaria implicado a resposta futura em termos de prognóstico, né? A regulação desse microRNA seria afetada com uma maior agressividade em termos de meta-inguinal. Isso se confirmou como verdade. A maior expressão de todos esses 3 tipos de microRNA deu a esses pacientes, no segmento evolutivo, desses 50, um maior volume, quase 72% evoluíram com meta-inguinal palpável e foram submetidos à linfadenectomia no segundo tempo, no tempo evolutivo de 2, 3 anos depois da amputação de pênis. Esses outros marcadores via imunohistoquímica, existem alguns 2 ou 3 trabalhos que estão andando lá no grupo, principalmente com o P53, com o CD44 para avaliar a recorrência e o EGFR, que é a terapia-alvo, e que talvez seja por aí uma complementação em termos de adjuvância de quimioterapia,
de imunoterapia futura, talvez via pembrolizumab, aí futuro do anticorpo monoclonal. Tem um grupo que está estudando, né, via Fernando Maluf, e talvez seja por aí para aqueles pacientes que fizeram amputação, fizeram linfadenectomia, o tumor recidivou e a gente deu como FPT, reduzindo muito o tempo de sobrevida. Também entrou para a gente agora, como eu estava comentando, nesse último grupo que está correndo independente, outro serviço, né, que está correndo, seria a análise das alterações genômicas da expressão do câncer de pênis. A doutora Silma é a titular da genética da UFMA, ela teve essa análise preliminar há 2 anos, esse N dela hoje já está com 28 amostras, né, em que ela estava pesquisando junto com o grupo da gente a expressão, essa hibridização genômica comparativa, em que ela viu que no cromossoma 8, o braço curto do cromossoma 8 e o longo do 14, tinha alguma coisa diferente ali, tinha alguma expressão diferente nessas alterações genômicas. Ela viu que no 14 seria 50% alterado, somente ligado ao gene do Adam, né, que é a desintegrina e as metaloproteases. Então, quando ela nos mostra isso, que ela faz essa análise gênica, ela tende a nos orientar que esse tumor pode ter uma maior migração linfonodal. Isso está no começo, isso está ainda com poucas amostras, ela está em parceria, se eu não estou enganado, não me falha a memória, com a Universidade de Cornell, ela tem um grupo de pesquisa de câncer de mama por lá, eu não sei detalhes, até porque nós estamos no meio desse choque, né? A urologia está no meio de uma guerra de pesquisas e a gente é o detentor do espécime para as pesquisas, né? E a mesma coisa, a amplificação do braço curto do cromossomo número 8, detectada em 37% dos tumores penianos. Então, a gente recorda que a histopatologia com imunohistoquímica, que é a análise gênica, para a gente hoje, depois de vários trabalhos que têm sido já publicados a respeito de análise cromossomial de câncer de pênis, tem mostrado que é mais um adjuvante, mais uma informação para que a gente evolua futuramente, para quem a gente vai fazer linfadenectomia precoce, para quem não vai, qual o câncer que será mais agressivo, qual o câncer que será menos agressivo. HPV e inflamação, infecção de HPV e inflamação, elas estão para e passo, né? Nós culpamos o HPV de induzir o câncer de pênis, amanhã nós tiramos a culpa do HPV. Muita coisa já se sabe, muita coisa já se analisou em termos de subtipo, de P16, mas essa estrada ainda está longe de terminar. Ainda temos muitas outras subestradas para correr junto com o HPV e o câncer de pênis. Talvez não como indutor, mas como inflamador, vamos criar essa palavra. Fimose, mais inflamação, mais HPV, ali talvez apareça uma área de displasia, com neoplasia e anarquia celular, gerando ali um clone de câncer de pênis. E esses tipos que nos aparecem, desde pequenos tumores dentro do propulso, debaixo de uma fimose, né, esses casos pequenos, desde tumores grandes com grande necrose e comprometimento da haste, desde tumores secos que praticamente auto-amputam o pênis, até essas estrelas que explodem, né? Esse slide de baixo não é meu, foi um colega que me forneceu, a gente tem alguns outros um pouquinho iguais ou mais feios, que já abrem com a meta inguinal ulcerada. Há esses grandes tumores que ocupam mais da metade da haste peniana, que necrosam, que ulceram, que secam, ou seja, esses variados tipos de tumores que a gente vem dizendo, que a análise histopatológica, a imunohistoquímica e a genética tem entrado para dizer para quem que a gente vai fazer ou não linfadenectomia. E esse é o nosso grande problema. Quem nós vamos fazer linfadenectomia? A princípio, quem é urologista que opera câncer, que faz cistectomia, que faz prostatectomia, que faz penectomia, gosta de linfadenectomia, né? Que faz câncer de testículo, gosta de linfadenectomia. Quem mexe com oncologia, eu acho que a linfadenectomia é o grande momento da diversão do cirurgião, né? Quando você vai expressar toda a sua delicadeza feminina, né, em dissecar linfonodo. Mas nós não gostamos de fazer linfadenectomia para câncer de pênis. É trabalhoso, é demorado, infecta, te dá muita dor de cabeça, te dá sequela e te ocupa um leito durante pelo menos 30 dias. Então, para quem a gente não vai fazer? Esse para quem a gente ainda não vai fazer, ou para quem a gente vai deixar só em vigilância pós-amputação do pênis, é que a pergunta
que nós queremos responder com todos esses itens que nós estamos aditivando a nossa análise clínica, o nosso tipo de cirurgia, a nossa ressonância, a nossa ultrassonografia de região inguinal, a nossa análise imunohistoquímica, histopatológica e genética, né? Bom, se sabe, repetindo o slide, que o sarcomatoide, o pseudoglandular, né, e o basaloide vão progredir para meta, quase em 100%, então, de cara, esse subtipo para a gente já é o primeiro start, o primeiro item a ser analisado. E a gente sempre é pego de surpresa também, com os casos mistos um pouco mais agressivos. Isso foi um caso que foi operado no hospital universitário, está com 1 ano e meio, foi aceito para publicação agora, é um pseudo-anjo sarcomatoso, cassoma célula escamosa pseudo-anjo sarcomatoso. Ninguém entendia o que era o tumor. Esse tumor, essa análise, eu acho que rodou quase que o mundo inteiro como consultoria lá do nosso colega patologista. Nós sentamos, discutimos, analisamos, ia para até que ele chegou à conclusão e foi confirmado com outros colegas, inclusive o Fernando Soares está nessa publicação, que era um carcinoma de célula escamosa pseudosarcomatosa. Um tumor raro, não é, lógico, não é comum. Esse paciente está em seguimento e tem que ter uma atenção um pouquinho maior com ele. Será essa invasão angiolinfática e a ausência de coelocitose, ou seja, sem a predição, o fator preditivo de ser HPV dependente, ele justifica a gente fazer linfadenectomia? Já que não tem colocitose, já que não tem invasão angiolinfática, então ele vai ser mais agressivo. Essa é a verdade que a gente tem hoje no nosso meio. Será que é isso mesmo? Analisamos também 72 casos, mostrou que a ausência de colocitose parecia ser fator preditivo de metalinfática, mas nesses casos não foi. O risco de metástase linfadenectomia profilática pode criar um impacto positivo na taxa de sobrevida. Ou seja, nós não queremos fazer linfadenectomia, mas parece que a linfadenectomia, por mais profilática que seja, principalmente porque aqui no Nordeste não conseguimos ter um segmento tão próximo do paciente, ele vai para o interior, e para voltar do interior para cá é muito difícil. Quando ele vem, ele já vem com uma fístula linfática, uma drenagem de linfa pela região inguinal, já é um N3, já é uma massa linfonodal fixa. Então, talvez seja melhor a gente fazer a linfadenectomia profilática do que deixá-lo ir embora. Já que a invasão angiolinfática e a colocitose, que seria um divisor de águas, não tem faz. Se tem invasão angiolinfática ou se tem colocitose, não faz. Parece não fazer muita diferença para nossos espécimes locais, né? No restaurador do TNM, o grau histológico são de extrema importância, mas para quem a gente não vai, quem nós não vamos fazer, então, a linfadenectomia, que é a nossa grande vontade, na realidade. Além de economicamente inviável para quem trabalha com o SUS, né? É trabalhosa, demora, e se a gente pudesse não fazer, seria melhor. Para quem a gente recomenda, então, ficar só em segmento ambulatorial? Lesão primária, grau 1, TIS, TA, UT1, invasão linfovascular ausente. Aí eu botei um ponto de interrogação, porque para nós aqui, pelo trabalho que foi levantado do grupo, isso não fez muita diferença. Para linfonodos inguinais não palpáveis, a gente teria que descartar a linfadenectomia profilática naquele paciente, mas aí entrou agora, para que a gente comece a colocar em prática, a linfadenectomia inguinal vídeo assistida, né, que diminui muito aí a morbidade, principalmente para aqueles linfonodos que não são palpáveis, e é recomendada para aquele paciente que não vai ter perda, que você consegue fazer o follow-up dele muito próximo. É aquele que você opera, deu alta com 3 dias de ambulatório, ou dá alta com 24 horas da amputação parcial, amputação total, penectomia, diz assim, olha, daqui a 15 dias aqui, daqui a um mês aqui. A cada 3 meses você está aqui. Isso dificilmente a gente consegue fazer com nossos pacientes daqui da nossa região. O fator que impede a gente deixá-lo em vigilância é a obesidade, cirurgia prévia, radioterapia. Isso mascara muito se tem ou não linfonodo palpável. Nem a ressonância magnética consegue distinguir esse doente obeso, esse doente que teve cirurgia, esse doente que fez radioterapia por algum outro motivo, dessa região, quem tem ou não atividade linfonodal tumoral metastática.
Esse é um trabalho pelo Kaufmann e pelo Ornelas, que já tem um tempo que foi publicado, 2013, que o resumo desse trabalho é isso do fundo, internação prolongada, né? Linfedema, seroma, edema, necrose, hidrocele, infecção de ferida, abscesso, trombose venosa profunda, tudo que a gente não quer que esse paciente fique ocupando o leito. Por isso que nós sempre comentamos, a gente não quer fazer, mas o melhor seria fazer. Para quem a gente vai fazer, então? Tumor primário, grau 2 e 3, T2 ou T4, N1 e N2, invasão linfovascular ainda está presente, grau de recomendação B, e essa revisão sistemática mostra que a linfoanemia está indicada para aquele linfonodo palpável que persiste após curva de antibioterapia. Às vezes você tem um paciente que tem linfonodo palpável bilateral, que aquele pênis tem uma necrose grande, uma infecção secundária, você não sabe se aquilo é linfadenite reacional, infecciosa ou não, ou se é metastática. Pela nossa experiência, quase 90% dos pacientes que tinham linfonodo palpável com infecção da haste peniana primária, eles foram para a linfadenectomia e mais de 70% estavam positivos porque o linfonodo não regrediu. Estágio 2 ou maior, alto grau do câncer de pênis, estaria indicado, então, você fazer a linfadenectomia. Esse trabalho mostra que o atraso na linfadenectomia cursa com pior prognóstico, é aquele atraso que nós damos alta para o paciente, ele volta com 6 meses, porque achava que aquela bolinha não ia evoluir. Então, o maior problema que nós temos é o atraso, o delay na linfadenectomia, que isso, quando ele volta, é um estágio muito, muito piorado. E se a gente pulsionar esse linfonodo e fizer uma citologia para ver se aquele linfonodo está comprometido? Nós não temos experiência com essas funções, porque isso, socialmente falando, é muito difícil, né? Então, nós estamos na era agora de decidir ou não ou fazer a linfadenectomia. Ultrassom, para acompanhar esse paciente, nós temos no ambulatório, eu acho um bom exame, um excelente exame, eu particularmente sou fã de ultrassom para tudo, né? Para rim, para tudo. E ultrassom para o residente, ultrassom para a gente acompanhar essas linfonodos inguinais, para a gente é uma grande arma, ela detecta aparecimento dessa, é fácil ver linfonodo na região inguinal com ultrassom, não tem dificuldade nenhuma. Então, aquele paciente que ia só para a palpação do linfonodo, que não tem como fazer uma ressonância no segmento sem ter feito linfadenectomia, o ultrassom é uma grande arma para a gente acompanhá-lo no follow-up, né? O linfonodo sentinela, nós fizemos há uns 15 ou 18 anos no Hospital do Câncer 6 casos, de lá não teve condições financeiras de se fazer nenhum trabalho com linfonodo sentinela. Eu cito esses trabalhos, dentre eles o de Tobias, que foi feito, mas a gente aqui não tem nenhuma experiência com linfonodo sentinela para pesquisa. E os limites dessa linfadenectomia que a gente tem prescrito seria de crista ilíaca, de a face interna do cordão, onde você faz esse triângulo cercado pelo sartório, pelo adutor, pelas duas cristas ilíacas. Por que eu mostrei esse slide para aqui? Nós temos aumentado o limite, subido um pouco mais o limite da dissecção, um pouquinho acima da arcada inguinal. Por que a gente tem subido? Porque quando nós fazemos a linfadenectomia bem no nível da arcada inguinal, por vezes não vinha linfonodo. Quando nós começamos a subir esse nível um pouquinho acima da arcada, pegando aquela gordurinha bem embaixo da aponeurose de inserção do reto, nós conseguimos achar ali mais de 6, 7 linfonodos a mais. Então, nós estamos no 8º, 9º caso agora, para estar fazendo só mais alta essa linfadenectomia, para que a gente tenha ali mais chance de pegar mais linfonodo e estadiar cirurgicamente, além de tratar cirurgicamente esses pacientes com a linfadenectomia, né? Esses são os limites que a gente preconiza, que todo mundo conhece, sabe onde a gente vai, acima da faixa lata, abaixo da faixa lata, primeiro e segundo nível, preservando safena, deixando os vasos limpos com o nervo femoral junto, entrando no anel inguinal, e na entrada do anel inguinal a gente vai discutir se nós vamos fazer ou não linfadenectomia estendida, linfadenectomia ilíaca, sem critério de cura ainda, não há nenhum trabalho dizendo que tem alguma vantagem em fazer linfadenectomia ilíaca, mas indicado para quem tem mais de 2 metástases inguinais comprovadas, grau 3, extensão estronodal,
envolvimento do cloquet e tudo mais. Como ainda é um tema de extrema discussão, ainda são pouquíssimos trabalhos falando de linfadenectomia, mesmo para completar o estadiamento, como nós estamos na fase de análise imunohistoquímica, análise gênica, esperando que saia alguma imunoterapia futura para o câncer de pênis. Eu acho que os trabalhos que possam vir desse tipo de procedimento laparoscópico, que é a nosso grande videogame de hoje, talvez eles sejam bem-vindos quando você tem aquele linfonodo na entrada do anel inguinal interno, bem palpável, você abre o anel inguinal, você praticamente pesca aquele linfonodo lá de dentro. Talvez seja um bom protocolo, talvez seja um bom desenho entrar e fazer a linfadenectomia ilíaca nesses pacientes. A gente não tem esse protocolo, não tem esse desenho sendo feito, ainda não é objeto de estudo lá do grupo do Hospital Universitário. A gente tem discutido, esperado sair algumas outras publicações a respeito desse tipo de linfadenectomia, né? E, mais recentemente, o Tobias tem uma experiência grande lá pela Faculdade da ABC, seria a videoendoscopia, a linfadenectomia videoendoscópica, né? Isso veio mostrar que ela é factível. Nós temos dois colegas, dois meninos lá de serviço, dois urologistas, né? Brilhantes, os dois estão se desenvolvendo bem no hospital universitário. Um deles fez o fellow recentemente no INCA, veio do INCA, e o outro veio da Faculdade do Ipiranga, fez lá em São Paulo com o Sidney, foi residente de Sidney, está junto com a gente, integra o corpo clínico agora do hospital universitário. Eles foram semana passada para Teresina, lá com o Pablo, fizeram 6 casos lá de linfadenectomia inguinal, vídeo assistida. A gente vai começar a implantar com eles lá a linfadenectomia vídeo assistida, né, vamos dizer assim, que chama de laparoscópica, mas não é laparoscópica. Porque o pós-operatório, ele sem dúvida foi feito uma já lá no serviço, e o resultado de pele realmente tem um diferencial muito grande em relação aos que fazem linfadenectomia aberta, que nós sempre fizemos há muitos anos. Esses pacientes que a gente, historicamente, são 2 slides que, de vez em quando, aparecem nos colegas aí ao longo desses anos, são 2 pacientes que eu tive o prazer e o desprazer de operá-los no começo da década de 90, de 91 ou 92, no Hospital do Câncer do Maranhão, que esses 2 pacientes pediram para ser operados, os 2 tinham infiltração de artéria e veia femoral, e a gente não sabia o que fazer, e evoluindo para fazer uma desarticulação e uma hemipavectomia, cirurgias horríveis, cirurgias ruins, né, que no consenso não teve consenso, teve só recomendação, porque ninguém chega a consenso nenhum nessas evoluções. Cito também esses 2 casos de Pablo, aqui de Teresina, e de Eduardo, lá de Brasília, são 2 recidivas pubianas de tumores extremamente agressivos. Aqui eu acho que a gente precisa, sem dúvida, ter uma qualificação melhor no tipo de histopatológico que a gente recebe, na análise imunohistoquímica, nas alterações genômicas que a gente pode encontrar no início do tratamento desses pacientes. Talvez, não sei ainda se a gente possa intervir, mas já está preparado para que isso aconteça ao longo da vida, né? Esse foi um trabalho de mestrado, que nós fomos co-orientador desse psicólogo lá do Hospital Universitário, em que ele fez o primeiro trabalho daqui do serviço da gente, de abordagem psicocomportamental, nos pacientes que fizeram amputação de pênis, em que o resumo do trabalho dele é que ele estudou, né, analisou, através de instrumentos de abordagem, 21 pacientes que concordaram em participar, foram mais de 150 pacientes, mas só 21 concordaram e tiveram paciência de responder durante 2015, 16 e 17. Aí já mostra a dificuldade que o homem tem de falar sobre o assunto, né? 17 desses pacientes procuraram um tratamento alternativo, é que eu falo, castanha de caju, azeite, ácido sulfúrico para queimar a lesão. O tempo decorrido de tratamento, para procurar o tratamento do câncer de pênis, ele demorou, na maioria das vezes, 6 meses a 1 ano, foi a média, 56% demoraram até 1 ano. A penectomia parcial foi feita em 81% desses 21, é um N muito pequeno, mas só traduz o que a gente vai mostrar no final. 81% deles não receberam nenhuma assistência psicológica, foram
lá, perderam o pênis e foram mandados embora. Nós mandamos embora, nós, urologistas, né? Porque a gente até então não tinha a menor preocupação com isso. E o que mais impactava neles emocionalmente era medo de vir para o hospital, medo do procedimento, baixa da autoestima e até ideia suicida entrou na resposta que eles ofereceram para o pós-graduando. E o que for mais interessante desse trabalho é quando você tem, na unidade 2 de abordagem desse paciente, ver que eles se culpavam de ter o câncer de pênis. E a culpa por ter sido amputado não era da doença, era dele porque deixou de ser tratado, não era do sistema de saúde, não era do, sei lá, do prefeito, do médico que não fez o diagnóstico, não, era ele, a culpa é dele. Ele se achava o único culpado de ter perdido o falo, né? E o que eles apresentavam junto com a doença? Dificuldade de ereção, ocorrência de ejaculação precoce e de sentir-se mal desde o início, no início do coito, porque tinha a lesão peniana tumoral. Das unidades de significado em relação à pesquisa do enfrentamento, a busca pela ajuda no enfrentamento, a fé religiosa, a adesão ao tratamento, o trabalho e o humor foi o que mais se destacou, e o humor foi o que mais chamou a atenção em 2 pacientes do grupo, que eles, por mecanismo de fuga, faziam brincadeira a respeito da perda do pênis, perda do falo, depois de tratado. Isso levou a uma avaliação de 10% ter um quadro de depressão grave, né, pós-tratamento, e de desesperança aí de praticamente 15% de desesperança. Em termos de reconstrução do pênis, isso eu peguei na internet dos colegas lá de Minas, né, do Marco Vinícius, só vou citar como exemplo, vou deixar para discutir melhor. André tem mais expertise do que eu em termos de reconstrução. Achei interessante essa reconstrução, estou colocando aqui para ilustrar, para ver quem tem mais experiência do que nós aqui. Nós não temos nenhuma experiência nesse tipo de reconstrução fálica, estamos querendo iniciar daqui para frente algum protocolo, porque por uma frase que um paciente nos disse, eu vou citar já no final, que a gente está terminando a apresentação. Isso foi o aspecto final da reconstrução fálica dos colegas lá de Belo Horizonte. Eu peguei isso na internet há uns 15 dias atrás, achei muito interessante, porque isso aí deixa essa frase que eu escutei do seu João, o GFMF, do leito 64 do 3º andar do bloco cirúrgico. A reconstrução estética, mesmo que não funcione, doutor, melhora o enfrentamento da sensação de perda da vida e da inutilidade. Se eu pudesse, eu faria. Foram as palavras desse paciente lá do hospital universitário. Então, eu acho que isso merece que, pelo menos não funcionante, mas para que melhore a autoestima e mais trabalhos de percepção do enfrentamento da condição e da percepção da sexualidade desses homens que perdem o pênis, eu acho que nós merecemos discutir mais, oferecer para esses homens uma melhor discussão. Eu acho que nós, urologistas, particularmente eu falo do meu grupo, nós somos muito pobres em termos de abordar esse tipo de comportamento, esse tipo de perda psicocomportamental, e me perdoem, trazendo para o grupo da sexualidade, que é a quinta potência, a gente fala pouco de sexualidade nesses pacientes por pura falta de experiência. Nós, urologistas, somos muito ligados à parte oncológica e deixamos de lado ainda essa parte. Então, eu achei de extrema valia estar aqui hoje e abrindo discussão e aprendendo com vocês o que a gente pode discutir em termos de sexualidade, reconstrução fálica, para que a gente tenha o melhor viver desses pacientes que perderam o pênis. Gente, obrigado. Muito bom. André, começa a moderação, por favor. Bom, Calixto, parabéns pela sua apresentação. Realmente, o trabalho de vocês é um trabalho brilhante, né? Mas eu acho que a discussão técnica, na verdade, a gente tem muito que desenvolver ainda em relação ao manejo desse paciente do ponto de vista estético e do ponto de vista funcional. Tá? Isso parte desde você tentar fazer cirurgias com preservação máxima de haste peniana, passa por cirurgias que vão melhorar o resultado cosmético, como reconstrução glandar. Então, eu vejo, por exemplo, muitos pacientes que
que gostam do resultado estético, mesmo com amputações parciais, mesmo com amputações mais estendidas do que uma glanzectomia, mas que melhoram muito a questão estética e psicológica quando eles veem uma glande reconstruída. Então, há técnicas para reconstrução de glande, há técnicas para você fazer uma reconstrução da haste um pouco melhor, ou seja, que aí vem aquela questão aparente, liberação de ligamento suspensor, uma dermolipectomia na região pubiana, uma escrotoplastia, ou seja, às vezes você consegue dar um falo, que mesmo que pequeno, esse paciente consegue ter alguma atividade sexual, ou mesmo utilizar algum tipo de expansor peniano. Então, hoje eu tenho pacientes que têm amputação parcial que foram lá no sexy shop, utilizaram um expansor peniano para conseguir vestir ali naquele pênis amputado e ter uma penetração. Então, a gente realmente precisa trabalhar muito esses pacientes. Eu acho que formar talvez a tua ideia do teu grupo, mas a gente dentro de quem lida com essa questão de sexualidade, olhar um pouco esses pacientes. A gente às vezes vai olhar para outras questões ligadas à estética sexual. Às vezes a gente, dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem um grande número de pacientes amputados e às vezes se discute mais a cirurgia de transgenitalização, não absolutamente nada contra, mas a gente não discute a reabilitação do nosso paciente amputado, mas discute a cirurgia de transgenitalização. Então, eu acho que se a gente construir um grupo para discutir isso daí, é extremamente interessante. Em relação àquela reconstrução, aquilo dali foi uma reconstrução. Existem vários tipos de faloplastia, né? Falando aí de reconstrução mais complexa, mas eu acho que antes da reconstrução complexa, a gente tem muito que desenvolver. Reconstrução glandar, como eu falei, melhor aparente da haste peniana exposta, cirurgias com preservação de órgão, tem muito que evoluir ainda em relação a isso. Em relação, porque na verdade, quando a gente discute a faloplastia tem muita coisa antes para se discutir do que a faloplastia, porque a faloplastia é complexa. Aquela faloplastia que você viu ali é utilizada com um retalho fascicutâneo da face anterior da coxa. É uma faloplastia que a gente faz aqui. Eu trabalho com a equipe de microcirurgia, então eu acho muito interessante. Vai demorar muito para a gente, como urologia, desenvolver a expertise na faloplastia. Na verdade, para um microcirurgião fazer um tubo de pele não tem problema nenhum. Eles fazem isso à torta e à direita. Tá? Isso não é o problema. O problema é a gente transformar esse tubo. E aí, se é um retalho de face anterior de coxa, se é um retalho chinês de antebraço, se é um retalho de parede abdominal, e aí vem as particularidades da linfadenectomia, que a gente tem que raciocinar para ver qual a melhor reconstrução vai existir para esse paciente. E trabalhar com equipes de microcirurgia junto, o problema, como eu falei, não é fazer o tubo de pele, o problema é fazer esse tubo funcional em relação à reconstrução uretral e ao implante da prótese peniana. Esses que são os grandes dilemas nesse tipo de paciente, mas que eu acho que a gente tem muito que desenvolver e muito que trabalhar. É isso, basicamente. Em termos de prótese peniana, a prótese ela fica sem sustentação, né? Porque você tira a albugina que segura a parte distal da prótese, como é que ela funcionaria? Então, a experiência maior de implante de prótese peniana vem com a cirurgia de transgenitalização. O doente amputado ele tem uma grande vantagem, né? É que ele tem. Eu não falei ainda do transplante peniano também, né? Que é uma coisa possível, né? Que se falou muito uns anos atrás, agora se parou de falar um pouco, mas as coisas estão evoluindo ainda bem lentamente. Bom, mas voltando a falar na faloplastia, o paciente amputado ele tem uma grande vantagem, que ele tem corpo cavernoso proximal. Isso facilita muito o implante da prótese, quando você é comparado, por exemplo, com o paciente de uma cirurgia de transgenitalização, onde você tem que ancorar a prótese no pubis, tá? Você vai ter que vestir, provavelmente, com algum tubo distal, provavelmente tela. Se usa hoje muito tela de Marlex na posição distal da prótese. Você não precisa, na verdade, envolver ela toda, mas você vai dilatar aquele tubo de pele e colocar na ponta um mesh ali que cria um corpo cavernoso.
E aí existe uma série de discussões, próteses infláveis, uma prótese só, duas próteses, enfim, aí é uma discussão bem ampla e sem muito consenso, mas que eu acho que a gente tem doentes o suficiente para entrar nessa discussão. Eu acho que a MS estava desenvolvendo aquela prótese cravada no pubis, não era? Aquela inflável Existe cravada uma no prótese, na pubis, verdade, que lembra? não tem no Brasil, que é uma prótese de uma fábrica israelense, na verdade. A Zephyr, era a Zephyr. Ela tem prótese, tem esfíncter, mas a gente não tem no Brasil. E ela desenvolveu uma prótese para transgentalização. A AMS estava em desenvolvimento. Esses modelos de prótese para neofalo seriam próteses que seriam um cilindro único e que teriam que ter uma base de sustentação maior na ponta, né, para você criar uma área distal. Né? Uma prótese que eu tenho alguns grupos europeus, por exemplo, que gostam de utilizar a prótese de 2 volumes da AMS, um cilindro só, na verdade, que você vai conseguir uma desinsuflação, mas não é desinsuflação tão importante, porque ela não tem um balão, né? É uma prótese de 2 volumes, mas ela dá uma sustentação interessante. Outra discussão paciente amputado em relação à faloplastia, utilizando aquele imagem que você colocou, é a necessidade da reconstrução uretral. A necessidade da reconstrução uretral, ela cria um grau de complexidade da reconstrução muito maior. Então, no paciente amputado, principalmente aquele paciente que foi amputado e já estabelece critério de cura e que você vai reconstruir ele depois, e é um paciente que já está habituado, por exemplo, à uretrostomia perineal, esse é um paciente, para mim, que ele vai conviver muito bem com a não reconstrução da uretra, diferente do paciente da transgentalização, que quer a uretra na ponta porque ele é um desejo deixar de urinar sentado, é um desejo urinar em pé. Então, essa é uma preocupação menor para esses pacientes. Eu fiz recentemente uma reconstrução de um paciente que tinha um micropênis, uma genitália ambígua, mas já chegou a gente na idade adulta, que ele urinava pelo períneo, por uma fístula, a gente fez uma... Mas ele falou, não tenho interesse nenhum em complicar a minha cirurgia, porque eu já urino sentado e estou habituado a isso. Então, é uma coisa para ser observada. A reconstrução da uretra complica muito as cirurgias. A não reconstrução da uretra simplifica muito as cirurgias. É uma outra coisa extremamente importante. Na verdade, tem que colocar na cabeça que o neofalo ele complica da uretra e da prótese. Então, para quem tem experiência em microcirurgia, eu fiz alguns casos aqui no Rio com um colega que tem uma experiência de muito tempo lá do Inton, então ele faz, André, eu me lembro porque eu estava na cirurgia e ele rodou aquele retalho, aí o residente perguntou assim, qual é a chance de dar errado? Ele fez nenhuma. Vai dar certo. A minha parte vai dar certo, que é entregar para vocês um tubo de pele. Aí vem outras coisas, a parte estética, a reconstrução da ponta, formação de um anel glande, as complicações da uretra. Você faz reconstrução primária da uretra ou em vários estágios. É aí que vai. Mas falando no doente amputado, e é um doente que perdeu o membro, o pênis, né? Então, urinar sentado não vai ser um grande problema para esse paciente se ele tiver um falo com potencialidade de penetração. Agora, aí eu te pergunto, assim, tem determinadas coisas que eu gosto muito de fazer reconstruções de glande, tá? Que é, na verdade, quando você tem, às vezes, um paciente que tem uma doença até mais avançada, mas que tem um pênis de bom tamanho, você vai amputar ali um pouco abaixo da glande, mas amputando o corpo cavernoso, eu gosto muito de reformular ali um cilindro, fazer uma ponta em cilindro, abaixar a pele para formar ali um sulco um balão prepulsial e enxertar a pele. O parachute, né? A colocação da pele ali em cima, o retalho de pele, embute muito o pênis. E acaba que você fica, às vezes, com a aspeniana menor quando você joga esse pênis para dentro. Então, quando você abre essa uretra e enxerta a pele em volta dela, já é uma forma de você ganhar. Eu tive recentemente um paciente que chegou para mim já amputado e que tinha um pênis completamente embutido e a gente fez liberação de ligamento, dermolipectomia e reconstrução da glande.
e era um paciente que tinha associado uma balanite erótica e não tinha uretra, então ele estava obstruído também nesse coto, e a gente colocou uma uretrostomia perineal. Perineal, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir em relação a isso. Mas, André, boa noite a todos aqui. Parabéns, Calixto, aí. Na verdade, a gente tem uma felicidade, né, de ter um grupo como o seu aí, que tem essa experiência, e uma tristeza, né, de ter o Maranhão, infelizmente, como uma região endêmica, né, de câncer de pênis, né? É um paradigma que a gente acaba vivendo. Mas, André, eu queria até trazer um pouco essa discussão aqui. Como você falou, eu acho que é um outro privilégio que a gente tem aqui nesse grupo, de ter um médico, por exemplo, que tem uma experiência muito enorme com reconstrução, como você tem, né, de fazer reconstruções fantásticas. Mas eu acho que o paradigma, se a gente for levar para essa questão de tanto da parte psicológica quanto da parte sexual, é justamente a gente tentar ser o mais conservador possível e chegar nesse paciente antes, né? Que é o que o Calixto tem tentado fazer aí com pesquisa, né? De conseguir chegar antes nesse paciente. E eu tenho um privilégio também de estar aqui no ABC, e eu escuto história esse projeto que vocês fizeram no Maranhão, o Sidney conta sempre, né? O Tobias aqui tem uma experiência boa de questão da própria questão da linfadenectomia. O próprio professor Pompeu, eu não sei se ele publicou esse trabalho, mas ele sempre fala que quando ele conseguia fazer uma haste mínima de 4 centímetros, os pacientes tinham uma satisfação relativa em relação à ereção e penetração que era suficiente para ele ficar satisfeito com a parte sexual, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né? De a gente conseguir chegar nesse paciente antes, que é o que o Calixto tem feito aí brilhantemente, desse estudo de como chegar nesse paciente, fazer com que ele não avance tanto para essas grandes catástrofes aí que ele mostrou, desarticulações e tudo mais, e a gente conseguir beneficiar esse paciente antes, né? E entender, talvez, o menos é mais, né? Às vezes, nessa situação, talvez o menos é mais. E quando o Calixto fala daquela questão da reconstrução, eu acho que é aquele próprio cenário do câncer de mama também, né? A paciente prefere que reconstrua ali na hora faça ali um TRAN na hora, muscular, que nem vai ser muito estético, assim, mas vai ter algum volume ali, de ter algum aspecto estético, assim, nesse sentido, né? Então, talvez aquele mínimo que fique, mesmo que seja pouco, acho que traz um benefício, né? Então, acho que talvez o nosso... No câncer de pênis, especificamente, o nosso foco talvez tenha que ser realmente mínimo, né? O quanto a gente conseguir desenvolver essa mínima cirurgia de ser minimamente invasivo para esses pacientes. Mas sabe que quando eu vou, eu sempre, assim, minha experiência no câncer de pênis, ela é mais tentando melhorar questões funcionais e estéticas do que com tratamento oncológico. Mas toda vez que eu vou discutir com os colegas que têm muito movimento oncológico, eu vejo pouco interesse. Entendeu? Então, na verdade, assim, e todo mundo assim, a maioria dos pacientes aqui já chega com doença avançada, mas dá para fazer alguma coisa na doença avançada, entendeu, Calixto? Acho que esse é a grande discussão, entendeu? Esses anos todos nos fez receber mais pacientes T1, T2. Sim. O nosso grande boom era T3, T4. Né? E a gente tem recebido muito T2 hoje, acho que 70% é T2. E esse T2, eu acho que se enquadra bem até nesse trabalho que o Pompeu fez, que o professor Pompeu fez, viu, Léo? Ele fez, nesse trabalho, se eu não estou enganado, publicou que os pacientes que tinham ejaculação precoce, quando perdiam parte da haste e conseguiu penetração, continuavam tendo ejaculação precoce. Né? Então, desmistificou aquela tese do passado, de hipersensibilidade. Não sei se alguém lembra da história da neurotomia. Né? Isso caiu por terra depois desse trabalho que o Pompeu publicou. Né? Então, a gente tem tentado reduzir a margem e ter segmento desse paciente, preservando o máximo de haste possível. Mas a gente ainda tem, nós ainda temos recebendo muito ainda T3, e não é o que era antigamente. Esse T3, T4, que vai fazer amputação total, que vai para a uretra perineal, esse paciente se acaba, ele fica acabado. E agora a gente está começando a ficar preocupado com isso com ele, porque não são homens de 70 anos, são homens de 42, são homens de 39, são homens jovens. Né? Quando você tira a glande, faz uma glandectomia, amputa aí 1/4 do pênis, ele continua com haste para penetração, continua com uma boa desenvoltura. A gente faz refaz a ponta, faz uma plástica, tenta corrigir, faz um suco, balão prepulsial, bota a pele lá dentro da uretra, deixa mais ou menos
bem, vamos dizer assim, né? Mas o T3 que você está ali para fazer, e aquele entre T3 e T4 que você vai fazer a amputação total e deixa aquele pênis ainda, vamos dizer assim, infrapúbico, que talvez ali ancorasse uma prótese pênis, fizesse um falo, um tubo de pele, entra bem ali, né? E aí eu pensaria mais, como nós conversamos até da última vez que a gente estava junto ali na reunião da MS, né? Lá pelo norte. Uma prótese inflável, talvez de 12 volumes, ou aquela antiga Albicon de monovolume que a gente aperta na glande e que ela desinsufla quando você dobra. Talvez fosse por ali uma reconstrução fálica e talvez ele melhorasse a autoestima, né? Aí a gente teria que discutir também sobre sensibilidade, sobre percepção, sobre prazer, sobre orgasmo, estímulo perineal, ver como é que isso ia se comportar, né? Recondicionar com eletroestimulação perineal, nervo pudendo, tudo isso, né? É uma área que eu acho que a gente ainda é muito virgem, né, no conhecimento. E eu acho que abre uma porta para a gente aprofundar isso, fazer o grupo. Acho que a Quinta Potência pode ser pioneira nisso, entendeu? Chamar talvez alguém que entenda de neurofisiologia para abordagem perineal sacral, propor essas reconstruções. André, tu tem experiência enorme sobre isso, a gente tentar ir mexer com a MS, tentar mexer com o coloplast. Vamos tentar fazer alguma coisa. O Brasil pode sair na frente e a gente fazer um grupo nosso, o grupo da Quinta Potência, escrever um projeto e... Esse grupo de microcirurgia que trabalha aqui não teria o menor problema da gente tentar patrocínio e fazer André, pensando em reconstrução... André, pensando em reconstrução, então se a gente está falando, o Calixto fala que, por exemplo, talvez esse T3 seja o mais complexo, né? Mas ao mesmo tempo é um paciente que talvez vai evoluir para a linfadenectomia, né? E se a gente pensar que a reconstrução, esse paciente vai acabar precisando de um falo quase que exclusivamente funcional para a parte sexual, porque ele vai se habituar com a uretrostomia perineal, onde seria o melhor sítio de reconstrução, na sua opinião? Eu acho que Então, aquele caso que mostrou tinha linfadenectomia também, né? Ou não? Acho que tinha, não tinha? Ele era um grande volume, né? Ali tirado ali do centro do pênis, junto com o período. Então, eu acho que esses retalhos, o retalho de coxa, de face anterior da coxa, eu não estou tem tempo que a gente não entra em cirurgia desse tipo, mas ele permite levar a vascularização, entendeu? E eu tenho quase certeza que ele não está comprometido pela vascularização ali da safena. Mas ele não tem anastomose. Assim, para popularizar, a gente tem que fazer coisas sem anastomose microcirúrgica, porque a anastomose microcirúrgica ela vai aumentar muito a dificuldade, tá? E a gente não consegue reproduzir fácil em todos os centros, né? Os dois enxertos maiores com anastomose microcirúrgica são do antebraço, né? E grande dorsal, aqui das costas, né? Mas pensando nessa estratégia de popularização, que eu conseguiria aqui com menos experiência que você infinitamente fazer uma reconstrução para esse tipo de paciente, onde você acha que é mais favorável? Cirurgião, tem que ter, isso é trabalho para a equipe multidisciplinar, que a gente perde muito tempo tentando que a gente faça, entendeu? Isso é trabalho para você iniciar. Obviamente, se tiver por exemplo, nos maiores faloplastistas da Europa é o Garafa lá na Inglaterra, que faz 3 neofalos por semana. Então, ele já tem a expertise dele como urologista e é tudo com anastomose microcirúrgica. Mas é a vida dele, entendeu? É como urologista que se transforma em transplantador e por aí vai. Mas não é o nosso caso. Então, trabalhar com a equipe multidisciplinar, chamar um grupo de microcirurgia que tem interesse, certamente você vai aparecer, porque até para quem vai se interessar depois de cirurgia de transgenitalização, o grande problema da cirurgia de transgenitalização hoje é a cirurgia do homem trans pela questão da faloplastia, que você pega todos os centros no Brasil que fazem cirurgia de transgenitalização, quase nenhum tem experiência de faloplastia, porque ela é muito mais complexa. Então, assim, até nesse sentido, o desenvolvimento, a gente tem esse doente
do câncer de pênis, que a gente não olha para ele. Eu acho que o que a gente tem que fazer é olhar para esse doente. Esse doente chega na instituição e ele não é adequadamente acolhido. Você fala tanto em acolhimento, mas você vai, amputa, e aí? Faz a nefrectomia, e aí? Tá? E aí? Eu vejo aqui, eu tento receber esses pacientes encaminhados e não consigo para tentar. Tem muita coisa para fazer em reabilitação. Então, acho que dá para a gente buscar alguma coisa até a nível nacional mesmo. Tem o colega da cirurgia pediátrica aqui, o Nicanor, eles têm um grupo hoje de distrofia vesical, que juntam casos de distrofia, vão lá e operam juntos. Então, eles vão por conta própria, operam lá um grupo. Surgiu uma distrofia na Bahia, tem 2 casos, vão lá, vai lá, esse grupo vai lá, opera. Eu acho que a questão de ajudar esses pacientes é basicamente por aí, entendeu? A possibilidade de fazer mutirões, fazer algumas faloplastias. Eu tenho muito interesse nisso, Calixto. André. Vai evoluir. André, boa noite, Calixto. Boa noite, André. Excelente apresentação. Está boa. Mas eu estava analisando aqui, me passou pela cabeça o papel que a dermatologia hoje faz com câncer de pele. E, às vezes, a gente tem a oportunidade de tratar alguns pacientes com câncer de pênis. A gente fala assim, puxa vida, por que o paciente não veio antes? Às vezes, até numa fase inicial. Então, acho que a gente está falando muito em reconstrução, tudo bem, isso vai evoluir muito, tem muito campo pela frente, mas acho que a SBU poderia assumir um papel aí de enfatizar mais na prevenção, entendeu? Porque o homem, diferente do câncer de mama na mulher, ele tem que tirar o pênis para urinar todo dia. Então, é chamar a atenção na prevenção, dele observar o pênis dele diante de qualquer lesão, qualquer ferida, ele procurar o urologista. Ele fala muito na prevenção de câncer de próstata, mas a gente não fala do câncer de pênis, para enfatizar, porque tem esse tabu ainda, né? E devido a essa repercussão social, emocional, anatômica e tudo, acho que a gente poderia enfatizar mais na prevenção, porque muitas vezes fala, passei a pomada, 6 meses passando pomada, foi no farmacêutico, perdeu tempo de curar esse paciente, de evitar essa doença, não é? Então, acho que a cirurgia reconstrutiva vai evoluir muito, mas nós não podemos esquecer da prevenção, da medicina primária, divulgar mais isso aí. Hoje em dia, com a internet, com tudo mais fácil, sobrinhos, primos, sempre tem como falar isso para os tios, né? Então, acho que a medida preventiva, a medicina primária tem um grande peso aí, que a gente não pode esquecer jamais, né? Calixto, fala sobre isso. Você tem inteira razão, coberto 100% de razão. Tanto é que o Novembro Azul aqui em São Luís próstata até 50%. 50% é pênis. É televisão, é rádio, jornal. A gente, quando vai falar de Novembro Azul, o carro-chefe é câncer de pênis. Lógico que a próstata é quem faz o Novembro Azul. As escolas, nós, quando fizemos aqui aquela primeiro estudo epidemiológico que veio à ação aqui, junto com Glina, com a turma toda, Zé Carlos, gerou um gibizinho, doutor Uro, interagindo com Boi Garantido e tudo mais. Até hoje a gente replica isso aqui. A estratégia de saúde da família, quando tem novo treinamento da estratégia, novos agentes de saúde, a gente vai na secretaria e capacita os agentes da estratégia. Vão abrir agora mais 16 equipes da estratégia, capacita tanto o médico como o enfermeiro, como o agente de saúde da família. Então, aqui no Maranhão, a gente tem falado muito, 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 e o slogan não é outro. Lave o pinto. Lave o pinto. Puxa, lava, puxa, esfrega, lava, aquele ditado popular, linguagem popular mesmo, né? Então, quando fala em câncer de pênis aqui, o motorista do Uber já diz, olha, aqui tem muito câncer de pênis. O motorista do aplicativo aí do ônibus, olha, cuidado com câncer de pênis. Então, no mês de novembro é o carro-chefe. O ano inteiro, na realidade. Com isso, é que eu estava falando agora, comentando que o nosso T diminuiu. O nosso T diminuiu, né? Aí, o que a gente tem previsto para o futuro? Além de massificar mais ainda, mais de 10, 12 anos, entra um secretário novo, a gente vai lá. E tem a vantagem agora dos secretários, já está na segunda geração dos alunos nossos, né? A turma de 40 anos de idade que estão nas secretarias agora.
Já visitamos, já fomos lá e tudo mais, via a universidade, fazer a visita para o secretário, falar do câncer de pênis. Pedir para que o município instale o centro de tratamento, o centro de referência em tratamento de câncer de pênis do município. A gente está pedindo que os meninos até 16 anos, é uma discussão grande, que possam ser vacinados contra o vírus do HPV, que seja facilitada a realização da postectomia no público, que eles abram um valor da postectomia igual ao CAF, a cirurgia de alta frequência do colo do útero. Se eu não estou enganado, é 400 ou 500 reais. O SUS paga 30 reais, 60 reais, se eu não estou enganado, né? Então, você pega uns 6 urologistas, bota num centro de referência desse, ou num cirurgião ambulatorial de homens e adolescentes que tenham fimose, não é operar criança, que é a discussão grande, né? Não é para isso, não, porque para falar isso aí a gente vai passar o semestre inteiro discutindo com o pessoal da pediatria e tudo mais, não é isso. É o adulto jovem, o adolescente que tem literalmente fimose, facilitar para que ele faça a postectomia. Porque hoje, aqui em São Luís, é mais fácil você fazer um transplante de rim, fazer uma prostatectomia videolaparoscópica no hospital universitário, botar um stent em carótida, do que fazer uma postectomia, do que fazer uma hérnia, do que fazer uma varicocele. A geral fazer hérnia, e a gente fazer uma varicocele. O mais difícil, porque não tem média complexidade, né? Então, se não tem média complexidade, não tem postectomia, que seria até atenção. Não está na atenção básica e não está na média, porque não tem onde fazer. Então, esses detalhes burocráticos do SUS, né, que é o nosso grande mercado de trabalho do Nordeste, né, são os hospitais filantrópicos e estaduais, é que a gente vem, como SBU, batendo na mesma tecla, né? Olha, vamos abrir o centro de referência, vamos facilitar o acesso, me dá folder, me dá campanha, marca aqui a capacitação, que a SBU vem de graça e capacita a atenção básica da prevenção, porque é o único câncer que o maranhense pode não ter. E a gente espera que em 2040 a gente só esteja operando, às vezes, o T1. Para isso, você, governador, você, secretário, tu, meu colega, que jogou bola comigo ali, lá no bairro, que agora é secretário, você pode fazer isso, está na tua mão. Me dá a estratégia, me dá um jornal, me dá uma televisão, bota dentro do hospital universitário, bota dentro da academia, bota dentro da Sociedade Brasileira de Urologia. Calixto, A gente dá isso de graça. Um dos primeiros slides que você apresentou foi uma campanha que teve mais ou menos 10 ou 15 anos atrás da SBU Nacional, usando o Zico para fazer a campanha da prevenção do câncer de pênis, o Zico com a água, o sabão, e foi uma campanha que marcou bastante, ela funcionou muito bem durante bastante tempo. É uma coisa que poderia ser repetida com o Zico ou outra personalidade atual. Com certeza. Calixto, deixa eu tirar uma dúvida em relação à epidemiologia do câncer de pênis, já que você comentou sobre esse assunto. A gente imagina que, por exemplo, você fala aí do Maranhão, né, uma região endêmica, mas a gente tem o Nordeste todo como um todo aí, que são estados vizinhos que às vezes não tem uma epidemiologia tão grande assim, né, dos lados aí. Você acha que talvez a estratégia de saúde pública de repente ter essa facilidade para fazer uma postectomia, por exemplo, aqui no sul do país, você falou assim de SUS. SUS é onde a gente vai achar o câncer de pênis. Aqui no sul do país, se a gente está conseguindo fazer mais postectomia, talvez por isso também a gente tem um pouquinho mais, lógico, além de acesso à saúde, mas um pouquinho mais de facilidade de diagnosticar mais cedo esse câncer de pênis, ou de ele vir no menor estágio. Você acha que isso tem relação direta? Léo, eu tenho certeza disso. Certeza. Falando o que o Henrique falou, nós fizemos aqui uma campanha, num dia, fizemos 100 postectomias, como eu falei. Na verdade, foram 98. A gente fala 100 para arredondar. E foram 16 câncer de pênis achados ao acaso. Dos 16 câncer de pênis, os 16 não sabiam que tinham tumor. Eles tinham uma secreção, saiu pelo prepúcio uma secreção. Quando foi descoberto, era muito engraçado, porque quando aparecia numa sala, era uma festa. Olha, aqui tem um câncer de pênis. Todo mundo corria lá e toque, todo mundo tirava fotografia, né? Turma de Curitiba, turma de Porto Alegre, tudo mais. Olha, aqui tem um câncer. Pá, 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 pá. Então, foi na tarrafa, né, que você achou. Então, se eu estou olhando a glande, estou olhando que ali está vermelha, o que é aquilo? É um herpes, é uma monilíase,
um condiloma, o que é aquilo que está estranho no pênis? Ele vai lá no médico e o cara vai dizer, eu não sei o que é, vai para o urologista. Não, isso é um herpes, é uma bala no post-it fúngica. Né? Mas se ele não está vendo, ele está com aquela secreção saída. E tem um ditado aqui no Maranhão muito interessante, chamado de gonorreia recolhida. Gonorreia recolhida é aquela secreção que eles acham que sai toda vez que ele come uma comida remosa. Você sabe o que é remoso, né? Comer camarão, por exemplo. E não é gonorreia, nem nada disso. Às vezes é uma bala no post-it. E às vezes já é uma lesão ulcerada peniana. E quando ele expõe a glande, meu Deus do céu. Tem um filmezinho que eu tenho da aula que a gente dá na universidade, e se olhar, não tem nada. Quando ele puxa o prepúcio, aparece a glande toda comprometida. E esse paciente, eu operei, ele tinha relação sexual normal com a mulher dele. Fizemos um estudo comparativo lá, um estudo paralelo, um levantamento paralelo, chegou a ser publicado ainda, das mulheres que tinham câncer de colo e dos homens que tinham HPV, né? O que batia, o que não batia com quem. Está evoluindo isso aí. Quase 100%. As mulheres com câncer de colo do útero, os homens com HPV. Né? Fazendo por PCR, né? Correção de polimerase cadeia, buscando o RNA do vírus. Então, isso que o Henrique falou, isso é fundamental. Se a gente repetir essa campanha no Maranhão, a gente vai ter muito mais fruto para o futuro. Só que agora, nós não vamos estar do zero. A gente não vai estar do zero, né? A gente vai estar daqui, do 3 para frente. Nós começamos do zero. Do zero. Hoje a gente está em 3, o Maranhão sabe. Mas Pernambuco também tem uma incidência grande. Né? Fortaleza, Ceará também, Piauí também tem. Belém do Pará, meu Deus do céu. Talvez, eu acho até que se a gente pegar o Pernambuco inteiro e fizer um levantamento epidemiológico, como foi feito esse levantamento que foi feito aqui, a gente perca até o status de primeiro lugar. Aqui, porque esse levantamento foi feito por um epidemiologista que é contemporâneo meu de faculdade, ele não sabe fazer nada, né? Só sabe fazer epidemiologia. Né? Fez pós-doc em Oxford, passou 2 anos na Inglaterra só fazendo epidemiologia. Ainda bem que ele já teve os filhos dele, que eu acho que eu não ia nem fazer filho hoje em dia. Porque ele sabe nem... Acho que nem beber ele sabe. Né? E ele fez, conseguiu provar, fez estudo, publicou no mundo inteiro. E saiu, o nosso estudo foi publicado na BMG. Né? Mas não é o estudo, a estatística nossa é essa mesmo. Então, tem inteira razão, postectomia, eu tenho certeza que ajuda. Henrique tem inteira razão aí. Se tiver uma nova campanha da SBU, o problema é que veio essa covarde, eu chamo, não é nem Covid, é covarde. Né? Que isso é uma covardia, esse vírus. Acabou com nossa história da SBU nesses 2 anos. Coitado do Pompeu. O velho histórico, adoro o Pompeu. Um cara que, meu Deus do céu, está na SBU amarrado. Né? Nós da SBU, nós estamos amarrados. A gente tinha que estar no Congresso, tomando cerveja, se abraçando, apertando a mão do outro, entendeu? E saindo no canto para conversar besteira. E a gente está tolhido, velho. Tá tolhido. Até para ir numa comunidade, a gente está com medo. Okay. Mas você sabe, permita eu falar, eu acho o seguinte, a Covid foi uma coisa interessante, que ela mostrou ao Brasil o quanto que nós somos atrasados e subdesenvolvidos, quanto o povo está largado. E o problema não é a Covid, o problema não é o câncer de pênis, o problema são os nossos governantes, que tiraram a educação do povo. Esse é o problema do Brasil. Nós estávamos falando lá no começo da nossa discussão a respeito de reconstrução. A bola foi para o outro lado, que é o lado sábio da história. Nós temos que ensinar o nosso povo a como tratar uma coisa simples. Isso aqui, qualquer moleque que é R1, ele faz a cirurgia de postectomia. A postectomia nós fazemos errado. Nós, médicos urologistas, não discutimos o que é uma postectomia dentro da residência. Se faz tudo errado. Fica lá umas coisas horríveis. Eu vejo postectomia que eu falei, quem que fez essa desgraça aqui no cara? Então, é uma ignorância em todos os níveis do nosso Brasil. Então, nós temos que aprender
a educar o nosso povo, a começar de nós médicos. Os nossos governantes são os grandes responsáveis por tudo que está acontecendo, porque esse povo rouba o dinheiro da educação, os governadores esculhambam. Eu não me esqueço uma vez que eu fui dormir agoniado, umas 15 para meia-noite, falei, meu Deus, por que eu fiz esse troço? Eu não conseguia dormir, porque os caras iam fazer uma escola no Maranhão, por 3 vezes mandaram o dinheiro e os prefeitos roubaram. Então, aí que está o problema. Nós temos que fazer com que nós enxerguemos no próximo uma pessoa que é como nós. No dia que nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ter uma inversão. Essas doenças, isso mostra a calamidade da miséria que se chama Brasil. Simplesmente isso. Nós temos 1/3 da população sem ter o que comer. Isso é um país que alimenta 20% da população mundial. E nós morrendo de fome, está tudo errado. Infelizmente, é muito triste, mas essa que é a verdade. O problema não é porque se tivesse educação, nós já tínhamos resolvido. Lá quando apareceu, a China fez isso, põe todo mundo dentro de casa. Eu também sou um pouco contra essa coisa do confinamento, mas se você deixa o povo 1 mês dentro de casa e não sai, tinha acabado esse Covid. Agora, pega lá o Covid de Manaus e distribui para o Brasil todinho. Só tem anta. E os nossos médicos que estão administrando isso também são os ignorantes. É política, não sei o quê. Assim não dá. Agora, nós vamos afundar por conta da ignorância que nós temos. Então, hoje, o Brasil morre. 25% das pessoas que morrem de Covid no Brasil são brasileiras. O que expõe isso ao mundo? Que o Brasil é um lixo. E é um lixo. Realmente é um lixo o que nós temos como nação. Porque o nosso povo não tem educação. 70% da população é analfabeto funcional. Como é que nós vamos construir uma nação com esse tipo de gente? Isso é o que mais dói. Falar de câncer, falar de Covid, ver essa miséria, é para chorar. O Maranhão não poderia estar nessa situação. Tem mais câncer de pênis, é que nós nem sabemos. Pode ir para o Acre, pode ir para Rondônia, pode ir para Roraima. Não é só no Maranhão, não. É que vocês tiveram a coragem de fazer uma avaliação. Não, com certeza. Porque o câncer de pênis está relacionado com o índice socioeconômico. Se você tem pobreza e miséria, o povo está desalentado, não tem nenhuma oportunidade para crescer, é isso aí. Infelizmente, é triste a gente estar falando isso, mas é a pura verdade. Essa hora da noite falar isso é penoso, né? Mas, desculpa, eu estava aqui agoniado já. Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu vi uma coisa que num dos slides, você drenou a região inguinal por baixo. Eu aprendi com o ginecologista, Dr. Jales. A gente deve colocar o dreno por cima. Não sei se vocês modificaram essa abordagem já, ou aquele um slide teu antigo. Como é que é? Drenagem. O dreno tem que entrar pelo abdômen. Ele me ensinou isso, porque quando você coloca na coxa, na face interna da coxa, a pessoa vai andar e aquilo mobiliza o dreno internamente e causa linforreia. O abdômen, assim, é muito menos móvel do que você colocar na coxa. Então, essa é uma abordagem interessante. As coisas que acontecem em termos de linforreia são também culpas pela técnica operatória nossa, né? A mesma coisa é a uretra, né? Um grande problema de postectomia é a estenose do meato uretral, né? Se a gente não fizer aquela ilha para entrar e ampliar a uretra, esses pacientes desenvolvem estenose e é uma desgraça esse tipo de coisa. Não sei se vocês veem muito isso aí, como é que é? Não, a princípio não, né? Pelo menos na amputação, a gente tem uma... Eu já tentei fazer de várias maneiras a fixação do corpo da uretra. Espatular, abrir, verter, mexer, virar. E a última vez que eu tentei, vamos dizer assim, eu aprendi, na realidade, foi com um urologista bem antigo daqui, que ele chegou, não, Calixto, não é assim não, tinha calma. Eu espatulava, invertia, mexia. Ele deixa a uretra virgem, você pega um filetezinho da pele, você vai fechando a dartos ao redor, deixa a uretra ali, sem espatular, sem nada,
Você pega um pedacinho da pele bem fino, disseca quase que ao redor daquela borda inferior da pele, pega um ponto e joga lá dentro da mucosa, igual quando você faz na radical para pegar a uretra com a mucosa da bexiga lá dentro. Quando você bota a uretra lá dentro, a agulha lá dentro, você amarra essa borda da pele, ela vai lá para dentro da mucosa uretral. Eu nunca mais tive estenose. Você faz 6 pontos, eu faço ali. Um ponto em 6 horas, que é da face ventral, um ponto aqui em 9, 3 horas, invertendo, um ponto aqui em meio-dia, os 4 cardeais, e 2 em 5, 7 horas. Eu nunca mais tive, aprendi com ele, tentei fazer literatura e via, cobrindo aquela borda da uretra com a pele que vai lá dentro, eu não tive mais Então, mas estenose. você sabe que isso aí que você está falando, eu faço, não é bem isso. Na verdade, eu faço um corte na porção mais externa da uretra, né? Abro um V, então eu amplio e faz uma ilha de pele. Então, esse V da pele, bico, vai entrar no que você falou, entendeu? Sim, E com entendi. isso já fica expandido e você não tem estenose direta. Essa foi uma grande sacada, só que não foi... quem falava nisso é o nosso urologista aqui de Jaú. Eu aprendi isso com ele. Como é que é o nome dele? Que faz muito prostatectomia perineal. Oh, meu Deus! Doutor Renato. Isso, Renato. O Renato que me ensinou isso aí. E realmente isso era bacana. No AC Camargo, o pessoal chamava isso da Catedral de Brasília. Toda a pele verde. Meu, aquilo lá estenosava tudo, cara. Era uma porcaria aquele troço. Agora, esse negócio do Renato é muito legal. É muito legal. Realmente é mais ou menos essa filosofia que você está falando. Só que a gente faz um V. Na hora que você faz a pele, você deixa um V para a pele e isso vai entrar dentro da uretra. Puta, é fantástico. Isso quem me ensinou aqui, o colega que André conhece, Miranda. Mirandinha, ele é um urologista bem alto, tem 1,5 m. E ele, quando crescer, vai ser um grande urologista. E ele foi residente da Daí Coutinho, né? A Daí Coutinho mexia muito com uretra na época, né? E eu trabalhava no Hospital do Câncer e botava de um jeito, amputava e fazia, e cortava. Um mês depois chegava aquilo fechado. Então, meu dilatar e Oncilon da época vai para quadriderme, vai para corte, nada. Aí depois acabou, nunca mais. Legal, bacana. Nós tivemos... Mas isso aí já é assunto para a gente fazer um curso de faloplastia no futuro, juntando os melhores do Brasil. É uma coisa interessante, acho que não vai faltar público interessado, vai gente do Brasil inteiro para aprender a fazer faloplastia com o Calixto, com o André. Então, vamos organizar isso sim, tem campo para isso. Gente, eu ainda sugiro da Quinta Potência esse curso, só finalizando aí, só ainda sugiro que essa tua ideia, a gente já deixa um compromisso firmado para quando essa pandemia terminada, a gente fazer esse curso teórico lá nos Lençóis, lá em Barreirinha, e vem fazer a prática no hospital universitário. Espetacular. Aí Minha matrícula já pode fazer aí, já pode fazer minha matrícula. Não, é aqui, quem faz, Henrique é que faz, aí a gente vai amadurecendo. Primeira folga que a pandemia der, gente, olha, o problema é que a gente vai ter que ir de 4x4, vai ter que tomar cerveja, comer peixe, camarão, mas, infelizmente, vamos ter que fazer isso. Eu já cheguei a dar palestra... Passa por Atins. Eu já cheguei a dar palestra em cima de um troller. Olha aí. Empolgado na comunidade, só tinha 6 caras sentados. Fiquei em cima do troller e comecei a falar sobre lavar o pau. A palavra era assim, você tem que puxar, lavar o pinto, aqui tem água, sabão de coco, que a tua mulher faz com banha de porco. E foi isso, a gente enveredou por outra realidade. Né? Outra realidade. Gente, foi um prazer enorme ter vocês na presença hoje com o Calixto, falando de câncer de pênis, foi uma palestra maravilhosa, espetacular. Calixto, muito obrigado pela sua primeira participação, agradeço, seja a primeira de uma sequência, porque você fala muito bem, você apresenta muito bem, você tem um carisma muito grande e adoramos ter você aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos e até semana que vem. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite.